Senhores ouvintes da Web Rádio Síntese, pesquisando nossos velhos arquivos de programas levados ao ar pela saudosa Rádio Síntese FM, cujas gravações ainda eram disponibilizadas pelo sistema de áudio em fita cassete, encontramos em boa hora um interessante e curioso programa, cujo tema fora intitulado Espiriteiro, datado de 16 de setembro de 1996, levado ao ar nessa mesma data às 18 horas. A bem da verdade, nos recordamos que esse programa conquistou enorme audiência e foi devidamente aprovado pelo público espírita e não espírita. Assim, optamos pelo ensejo de reapresentá-lo, mesmo que sua qualidade não seja das melhores, mas valorizando seu curioso e verdadeiro conteúdo. Se a Síntese FM, à época, obteve aprovação positiva pelo público ouvinte, acreditamos que, reapresentando-o hoje, também obterá plena aceitação, sobretudo quando refletimos que o que mais existe na atualidade nos centros espíritas é a frequência indiscriminada do espiriteiro. Vamos ouvi-lo. Amigo ouvinte, muitas pessoas perguntam: que religião você é, fulano? Ah, eu sou católico. Pergunta outro: ah, eu sou espírita. Alguns dizem: espírita? Não sou, ainda não sou. Olha, eu sou mais espiriteiro. E nós não encontraremos no dicionário a expressão espiriteiro. O que será que ele quer dizer com isso? Levando em conta o seu gracejo, sua brincadeira, espiriteiro. Nós podemos situá-la, essa palavra, como um neologismo, é uma palavra nova. Ela seria para definir pessoas que se ligam ao centro espírita desligadas das finalidades do espiritismo. Isso é que nós entendemos que ele quer dizer espiriteiro. Então ele é uma pessoa ligada a um centro espírita, mas ele está completamente desligado das finalidades do espiritismo. Espiriteiro é o Papa Passes, que comparece às reuniões espíritas, as reuniões apenas para receber sua hóstia, entre aspas. Hóstia depuradora, representada pela transfusão magnética. É um frequentador assíduo, ouvinte, o espiriteiro, de consultórios do além, grupos mediúnicos que se formam apenas para receber favores espirituais. Não consegue compreender que o espiritismo não é mero salva-vidas para acidentes existenciais nascidos de sua própria invigilância. Esse é o espiriteiro. O espiriteiro, ele é refratário a qualquer compromisso que imponha disciplinas de horário, assiduidade. Ele alega, o espiriteiro, absoluta falta de tempo, sem atentar a um princípio elementar. Tempo é uma questão de preferência. Kardec, já com aquela visão extraordinária, já preconizava em O Evangelho segundo o Espiritismo, dizendo que, em alguns, ainda muito tenazes, são os laços da matéria para permitirem que o espírito se desprenda das coisas da terra. A névoa que os envolve tira-lhes a visão do infinito, donde resultam não romperem facilmente com os seus pendores nem com os seus hábitos. Não percebendo, haja qualquer coisa melhor do que aquilo de que são dotados. Toda a crença nos espíritos como um simples fato, mas que nada ou bem pouco lhes modifica
as tendências instintivas. Numa palavra, não divisam mais do que um raio de luz insuficiente para guiá-los a lhes facultar uma vigorosa aspiração capaz de lhes sobrepujar as inclinações. Esse tipo de espírita atém-se mais aos fenômenos do que à moral, que se lhes afigura sediça e monótona. Pedem aos espíritos que incessantemente os iniciem em novos mistérios sem procurar saber se já se tornaram dignos de penetrar os arcanos do Criador. Esses espiriteiros são os espíritas muito imperfeitos, alguns dos quais ficam a meio caminho ou se afastam de seus irmãos em crença, porque recuam ante a obrigação de se reformarem, de trabalharem, de dar a sua contribuição. Eles fogem, dão-nos calcanhares, ou então guardam as suas simpatias para os que lhes compartilham das fraquezas e das prevenções. Nós tivemos um amigo espiriteiro, ouvinte, um bom vivan, dado a aventuras extraconjugais, viciações e assim por diante, e embalado pelo comodismo, surdo e cego aos princípios espíritas, e ele dizia esposar, ele justificava a sua posição. Olha, temos milênios pela frente, nos domínios da eternidade. Retornaremos incontáveis vezes ao educandário terrestre. Por isso, amigo, não há pressa. O que não fizer hoje, eu faço amanhã. Além do mais, ninguém é de ferro. Disciplina demais? É tirania do cérebro sobre o coração. Olha, é como ensinava Jesus: o espírito é forte, mas a carne é fraca. Homem que sou, não posso furtar-me às contingências do mundo. Incrível, uma observação tão séria de Jesus em circunstância dramática é vulgarizada com inversão de seu significado para justificar os desatinos de um espiriteiro. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Isso é que é o texto, textualmente, segundo Marcos registrou para a posteridade, para o porvir. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Isso é que está escrito. O mestre fez essa advertência, ouvinte, lá no horto, antes de ser entregue por Judas, sabe a quem? Aos soldados romanos. Em plena madrugada, recomendava aos discípulos que o ajudassem na vigília, buscando, em oração, a proteção divina para os testemunhos que viriam. Embora a fraqueza da carne representasse naquele momento o sono que insistia em apossar-se dos discípulos, ficou o simbolismo vigoroso quanto à necessidade de vigiar os nossos pensamentos, a fim de não nos deixarmos dominar por impulsos incompatíveis com os princípios religiosos que esposamos. O grande recurso, nesse propósito, ouvinte, o que é? Qual é o grande recurso? É a oração, evocando as forças do bem e da verdade, diriam os católicos, as forças do céu, as forças do bem e da verdade, no empenho para mantermos nossa integridade moral.
O reconhecimento de que a carne é fraca deve ser, à luz dos ensinamentos evangélicos, uma advertência, jamais uma justificativa para deslizes de comportamento. A intenção de transferir para um futuro remoto nossas realizações espirituais, como pretendia nosso amigo espiriteiro, é algo um tanto irracional, porquanto o contato com a verdade implica compromisso com ela. É até compreensível que alguém se recuse a levar a sério a ideia de que há penas e castigos eternos para os que não se ajustam a determinados princípios religiosos. Quando aprendemos a raciocinar, escasseia espaço em nosso cérebro para a fantasia, na verdade. O mesmo não ocorre com a ideia da reencarnação, que se exprime na lógica, dando-nos conhecimento dos porquês da existência humana, onde somos convocados ao desenvolvimento das nossas potencialidades criadoras, superando mazelas e imperfeições. Sobretudo, ficamos sabendo, pela vasta literatura e o conhecimento que nos traz a revelação espírita, que a dor é a grande mestra, tende a acentuar sua energia na proporção em que, tomando conhecimento do que nos compete, deixamos de fazê-lo. Vem a dor e o sofrimento. Abeberando-nos do conhecimento espírita, ouvinte, não haverá justificativa para a omissão. Partindo da afirmativa evangélica de que muito será pedido ao que muito recebe, concluímos que nós espíritas estaremos sempre em débito com a doutrina, porquanto o empenho de uma vida será pouco, ante a gloriosa visão de realidade espiritual que ela desabrocha, ela desdobra aos nossos olhos. Companheiros que se manifestam nos centros espíritas, desencarnados, não, gente? Aqui estiveram vinculados, reportam-se a esse problema. Não tiveram dificuldade em reconhecer sua nova condição, bafejados pelo conhecimento doutrinário. Habilitam-se à proteção dos benfeitores amorosos, ligados que estiveram a atividades no campo da fraternidade humana. E reportam-se a indescritíveis emoções no reencontro com os familiares queridos, mas com frequência revelam indefinível tristeza por não terem, ouvinte, aproveitado integralmente as oportunidades recebidas. Guardam a nostalgia do ideal espírita não realizado. Embora as conquistas alcançadas como espíritas não conseguem furtar-se a penosa impressão de que estiveram mais para espiriteiros do que para espíritas.